Olá, gente, eu sou a Tati, plantonista de literatura, e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre uma questão da P3, a questão de número 3, que caiu na parte Obras Fulvestre. É uma questão que traz ali uma das liras do Marília de Dirceu. Eu vou fazer a leitura do poema e depois eu dou seguimento para a leitura do enunciado e das alternativas. Não há de ter horror, minha Marília, de tocar pulso que sofreu os ferros? Infames impostores nos lançaram em não puníveis erros. Esta mão que reparece, não foi uma vez, não foi só uma, que em defesa dos bens que são do Estado, moveu a sábia pluma. É certo, minha amada, sim, é certo, que eu aspirava a ser de um reino o dono, mas este grande império que eu firmava tinha em teu peito o trono. As forças que se opunham não batiam da grossa peça e do mosquete os tiros. Só eram minhas armas os soluços, os rogos e os suspiros. De cuidados, desvelos e finezas formavam minha bela os meus guerreiros. Não tinha no meu campo estranhas tropas, que amor não quer parceiros. Mas pode ainda vir um claro dia, em que estas visalgemas, esses laços, se mudem em prisões de alívio cheias dos teus mimosos braços. Vaidoso então direi, eu sou monarca, dou leis que é mais, no coração divino. Só lhe o que ergueu o gosto e não a força, é que é de apreço divino. Então, o que ele vai dizer aqui para a gente? Ele está ali, Dirceu, conversando com Marília, ele está nesse momento em que ele foi preso por conta de sua participação na Inconfidência Mineira. Então, quando ele fala ali, né, para Marília, não há de ter horror, minha Marília, de tocar pulso que sofreu os ferros, né? Esse pulso que sofreu os ferros, justamente porque ele estava com as algemas, né? Só que o que ele vai fazendo aqui é tirar o corpo fora. O tempo inteiro ele vai dizendo, essa mão que reparece, ou seja, só parece, né? Só parece culpada. E aí ele diz, olha, essa mão, na verdade, ela, com a sábia pluma, ou seja, com a caneta, ela, de alguma forma, defendeu o Estado em várias circunstâncias. Então, ele está dizendo ali que ele foi caluniado, enfim, que pessoas, de alguma forma, prejudicaram, fizeram uma injustiça com ele, que a única coisa que ele fez, o único reino que ele desejava ter, era o coração da Maria. Né? Era a única coisa que ele desejava. Então, ele vai o tempo inteiro dizendo que ele não tinha ambição política nenhuma, né? Justamente para justificar aqui a inocência, a suposta inocência dele no processo da Inconfidência. Então, vamos lá para as alternativas. Considerando o contexto histórico que o motivou, então aqui é importante saber, né, que Tomás Antônio Gonzaga foi um inconfidente, lembrando aqui que a gente tem outra obra nas obras Fulvestre que também vai dialogar com essa, que é o Romanceiro da Inconfidência, então fiquem bastante atentos e atentas com isso. Então, considerando o contexto histórico que o motivou, o poema de Tomás Antônio Gonzaga apresenta uma alegação conservadora de que o autor nunca ofendera os interesses da metrópole, envolvendo-se apenas em aspirações amorosas. Bom, já temos aqui nossa alternativa, né? Aquela que eu falei para vocês. Ele está o tempo inteiro aqui tentando justificar que ele não fez nada para ofender a metrópole. Ele, inclusive, ele foi injustiçado, né? Foram pessoas ali, como ele diz aqui, né? Infames impostores nos lançaram e não puníveis erros, ou seja, ele não errou, né? Foram infames impostores que colocaram ele nessa situação de estar ali algemado. Inclusive, ele diz que defendeu os bens do Estado mais de uma vez e que a única coisa que ele fazia era desejar ser rei, né, do coração de Maria, ok? Então, a alternativa A já é a correta, mas vamos ler as outras, que é sempre importante a gente destacar o que está errado em cada uma. B. As intenções políticas do poeta que tensionava se tornar um monarca por meio da realização da Inconfidência Mineira. Esse é o problema, né? Ele vai o tempo inteiro dizer que ele não tinha intenção política e muito menos que ele queria ser rei por conta da Inconfidência Mineira. Ele queria ser monarca do coração da Marília, tá? Mas ele vai o tempo inteiro justificar aqui que ele não tinha intenção política nenhuma, ok? C. A esperança de que a benevolência das autoridades judiciais o livrassem da cadeia, visto que ele fora difamado por impostores. Apesar dele dizer dessa difamação, ele não tem aqui, pelo menos ele não cita essa esperança de que as autoridades judiciais vão ser benevolentes e perdoá-lo. D. A tristeza denunciadora ao se ver abandonado por Marília. Já temos um erro aqui. Marília não abandona o Dirceu, tá? O que vai acontecer, inclusive, é o contrário. Quando ele é degradado, né? Ele vai para o continente africano e lá ele vai se casar com outra mulher e a Marília vai ficar aqui sozinha, mas não é o que acontece. A Marília não abandona o Dirceu, tá bom?
denunciador ou se ver abandonado por Marília em uma prisão onde tem os braços presos por algemas. Errado. E as estratégias militares com que visava derrubar o governo lusitano por meio de referência a armas e a tiros. Também nada a ver, tá, gente? Então, a única que fica aqui é a alternativa A mesmo. Então, espero que tenha dado para entender, que tenha ficado bem claro. Quem é aluno do ângulo sabe que pode me procurar no plantão, tá bom? Então, bons estudos para todos vocês. Tchau, tchau.